Provérbios de Salomão 22:6, que diz assim: ensina a criança no caminho em que se deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Eu vou repetir esse texto. Ensina a criança no caminho em que se deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Feche seus olhos. Irmãos, nossos dias, estamos, como falamos no estudo de quinta-feira, pela internet, pelo nosso canal no YouTube, nós falamos a respeito de crise cultural. E falamos que esta crise cultural, ela está em choque com a Igreja de Deus. E que muitas vezes a Igreja de Deus, ela é atacada. Aliás, o tempo todo esta igreja é atacada por esta crise cultural em nossa sociedade. Esta crise que afeta a música, que afeta as artes, que afeta a educação, que afeta até mesmo as ciências. Porque aqueles estudos que deveriam ser imparciais, né? Dizem que os cientistas são imparciais, mas na verdade não são. Há muita parcialidade ali. No meio do científico, há grupos que se chocam entre si. Há aqueles que, por exemplo, só para citar, são considerados criacionistas. Há outros que são considerados evolucionistas. Há aqueles que são ateus, que não creem em Deus, e há aqueles que creem em Deus e que defendem a verdade bíblica mesmo. Então, no meio científico, não existe imparcialidade. Aliás, no homem não existe imparcialidade. Nós somos parciais. E se nós cremos no Deus da Escritura, se nós cremos na sua Escritura, é neste partido que nós estamos. Eu falo partido aqui de uma maneira, no linguajar mais vulgar. Mas a verdade é que se você é um cristão, se você comunga com Cristo e com a sua igreja, você é chamado para viver de acordo com Cristo, de acordo com a sua igreja, e levar por onde você está estes preceitos bíblicos que estão aqui na palavra de Deus. Nós falamos também que a igreja tem esquecido a palavra de Deus, tem escanteado a palavra de Deus, tem lido pouco a palavra de Deus, tem orado pouco a palavra de Deus. Muitos de nós só nos lembramos da palavra de Deus quando chega o dia de algum estudo. Há aqueles que vêm aos estudos de doutrina, que vêm aos cultos de oração, que vão aos cultos nos lares, que vêm aos domingos, e estes, por irem mais aos cultos, abrem mais suas Bíblias, mas se esquecem de ler em casa. Eu não estou aqui criticando ninguém, eu estou aqui chamando a atenção para que a igreja se dobre diante de Deus e volte a ler as Escrituras, porque ela é o nosso tesouro, ela é a pérola de Deus para a nossa vida. E há outros que só abrem a Bíblia mesmo no dia do domingo, porque só vão à igreja no domingo à noite. Spurgeon disse certa vez que, sobre a Bíblia de muitos aqui, no local em que ele estava pregando, há pó suficiente para escrever com os próprios dedos a palavra condenação. Isso se dava porque, sobre a Bíblia de muitos ali, que chegaram no domingo para escutar a palavra de Deus, para comungar com a igreja, estava a sua Bíblia antes na estante, cheia de pó. Passou a semana inteira enchendo do pó, da segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, no domingo pela manhã, aquele crente foi lá, pegou a sua Bíblia, assoprou o pó e foi para a igreja. A Bíblia de muitos na igreja está assim, escanteada, trocada por WhatsApp, Instagram, por jogos eletrônicos, por
jornais, por novelas, por tantas coisas. Assim também está os nossos lares. Muitas vezes temos negligenciado o culto doméstico, temos negligenciado a oração, temos negligenciado a comunhão com Deus no nosso lar. Disse que a sociedade é como a família é no seu lar. Dizem que a célula máter da sociedade, a célula mãe da sociedade é a família. Mas nem a nossa sociedade e nem nós como crentes estamos dando o devido valor para a família. Você é chamado esta noite a dar o devido valor à sua família. O devido valor se dá para a sua família quando você chama Deus e sua palavra para cear com você, no almoço, no café, no jantar, todos os dias no seu lar. Na hora de dormir, você deve dormir debaixo da presença de Deus. Ao acordar, você deve acordar debaixo da presença de Deus. Há um hino que ilustra bem isso que eu estou falando, né? Eu não lembro o número agora, mas diz: bem de manhã, embora o céu sereno, parece o dia calmo anunciar. E diz também: ao meio-dia, quando os sons da terra abafam mais do que a voz de Deus. Qual é o hino? 129, o irmão Tiago está dizendo aqui. Depois você confere em casa. E de noite, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor. O tempo todo, os grandes homens de Deus, do cristianismo, os grandes apóstolos, o Senhor Jesus, os homens do Antigo Testamento, eles estavam cheios de comunhão com Deus. Excetuando Cristo, eram todos pecadores. Excetuando nosso Senhor, eram todos pecadores. Mas todos buscavam a comunhão com Deus.